Olá, nono ano, aqui quem fala é o professor Lucas e estamos na semana 6 do PET 2. Essa aqui já é a nossa segunda aula da semana. Na aula 1 eu introduzi todos os conteúdos que se tratavam de função constante, função identidade, função linear e função afim. Então eu relembrei com vocês esses conteúdos que a gente já estudou, vimos alguns exemplos aí que se tratava da telefonia, né? Os vários tipos de planos que as operadoras tinham, que correspondiam a cada uma dessas funções que a gente viu. E aí, pessoal, ficou para vocês fazerem os exercícios 1, 2, 3 e 4. Eu vou resolver alguns deles com vocês e tem uns aqui que precisa de alguns exemplos e aí eu vou dar o meu exemplo. Tudo bem? Então vamos começar aqui, ó. Número 1. Um serviço de táxi cobra R$ 5,00 a bandeirada, mais R$ 1,20 por quilômetro rodado. Crie uma fórmula para tarifa a ser paga em relação à distância percorrida pelo táxi. Faça o gráfico da tarifa a ser paga em relação à distância percorrida pelo táxi. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente tem aqui, ó, Y vai ser o valor que a gente vai pagar. Tudo bem? E aí, quanto a gente vai pagar? Primeiro, a gente entrou no táxi, a gente já paga a bandeirada, que é o valor de R$ 5,00. Mas a gente vai pagar R$ 1,20 por quilômetro. Se eu chamar x de quilômetro, então eu vou pagar 5 mais 1,20 vezes x. Esse é o valor. Se eu andei 0 km, eu pago só o valor de entrada no táxi, que é R$ 5,00. Se eu andei 1 km, eu vou pagar R$ 5,00 mais 1,20, que vai dar R$ 6,20. Se eu andei 2 km, eu vou pagar R$ 5,00 mais 1,20 vezes 2, que dá R$ 2,40, R$ 7,40. E assim por diante. E como é que a gente representaria isso em um gráfico, pessoal? Faz de conta que essa linha aqui está reta, tá, pessoal? Não está certinho não, mas o importante é vocês entenderem o dimensionamento. Então aqui eu tenho x, que vai ser dado em quilômetros, e aqui eu tenho y, que vai ser dado em reais. Tudo bem? Então y é o valor que a gente vai pagar, x é o valor de quilômetros que a gente vai andar. E aí, pessoal, quantos pontos eu preciso para traçar uma reta? A gente já viu isso já, né, pessoal? Precisamos de no mínimo 2 pontos para traçar uma reta. Vou fazer primeiro aqui o dimensionamento. Vou colocar aqui, ó, 1 km, 2 km, 3 km, 4 km. Tudo bem? E aqui eu vou colocar, ó, R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 15,00. E aí, o que a gente tem, pessoal? Vou colocar aqui, ó, 5, 10, 15. Esse aqui é o nosso dimensionamento. E aí, se eu andei 1 km, eu vou pagar quanto? Se eu andei 1 km, se eu fizer o x igual a 1 km, eu vou ter o y igual a quanto? Y vai ser igual a 5 mais 1,20 vezes 1, que é igual a 6,20. Então, 6 vai estar mais ou menos aqui, ó, próximo do 5, 6,20 aqui. Então, eu vou ter esse ponto x1, y 6,20. E se o x for igual a 2 km? Eu vou ter o y igual a quanto? Y vai ser igual a 5 mais 1,20 vezes 2, que vai dar 7,40. Então, se o x é igual a 2 km, o y vai ser igual a 7,40, que vai ser um valor próximo aqui. E aí a gente tem esse ponto aqui representando. Já temos 2 pontos representando. Vou pegar aqui o x for 0. Se o x for igual a 0 km, o y vai ser igual a 5 mais 1,20 vezes 0, que vai dar o próprio 5. Então, x0 e y5. Então, com esses pontos aqui, que são colineares, a gente consegue representar uma reta. Que a gente vai ter uma reta que passa aqui assim, dessa forma, e cresce dessa forma aqui. Tá bom? Então, o que vocês têm que fazer basicamente isso. Fazer o gráfico que representa essa tarifa a ser paga em relação à distância. Então, o que vocês têm que fazer é só um dimensionamento do gráfico
e encontrar esses pontos. Esse ponto aqui, ó, o x1, o y 6,20. Vou colocar como ponto aqui 6,20. O x2, o y 7,40. O x0 e o y5. E traçar aqui, traçar a reta. Façam no caderno de vocês aí, direitinho, tá, pessoal? Com a régua, para ficar tudo bonitinho. Escreva algumas diferenças entre função constante e função linear. Vamos lá, pessoal. Primeira diferença aqui da função constante e da função linear. Vamos lá. Na função constante, independente do valor de x, o y vai ser sempre o mesmo. O y nunca muda. Já na função linear, quanto maior o x, maior vai ser o y. Ou, se for decrescente, quanto maior o x, menor o y. Se for crescente, quanto maior o x, maior o y. Se for decrescente, quanto maior o x, menor o y. E aí, se for constante, o y vai ser o mesmo, tá bom? Aumentei o valor de x, o valor de y vai ser o mesmo. Aí vocês escrevam isso aí no caderno de vocês, tá bom? Crie um problema para uma função linear. O meu problema que eu vou só descrever para vocês aqui, ó, é o valor da gasolina que eu vou pagar. Por quê? Pela quantidade de litros. Isso aqui é uma relação o quê? É uma relação linear, né? Eu vou ter um gráfico assim, ó, passando pela origem. Se eu coloco 0 de gasolina, eu pago R$0. Se eu coloco 1 litro de gasolina, eu vou pagar o valor equivalente. Se eu coloco 2 litros, eu vou pagar o valor equivalente. E assim sucessivamente. Quanto mais litros eu coloco, quanto mais litros de gasolina eu coloco, maior vai ser o valor que eu pago. E aí é só descrever, né? Esse problema, essa relação linear. Agora no 4, aí vocês podem fazer aqui no 3 ainda, vocês podem fazer o exemplo de vocês. Por exemplo, a quantidade de pão e o preço do pão que vocês pagam na padaria. Quanto mais pão vocês compram, mais você paga. E aí, na número 4, está perguntando quais as diferenças você observa entre a função linear e a função afim. Pessoal, a função afim, ela vai ser dada como y igual a ax mais b. E a função linear vai ser y igual a ax. A diferença das duas é esse termo b. Né? A função linear é uma particularidade da função afim. Né? Com a diferença que na função linear o b é igual a 0. O que isso significa, pessoal? Que na função linear a gente vai ter a nossa reta passando pela origem, passando pelo ponto 0, 0. Já na função afim, o que a gente tem? A gente tem um deslocamento provocado pelo valor de b. Ou seja, a gente não vai passar pelo ponto 0, 0, a gente vai passar por algum outro ponto, porque o valor de b é positivo e o valor de b é diferente de 0. Então essa reta vai deslocar. Na função afim, não. Na função afim não tem b e aí a reta passa pela origem. Então a diferença está só nesse valor de b, pessoal. Tanto essa reta quanto essa reta aqui que passa pela origem são funções lineares. Essa função aqui que não passa pela origem é uma função afim. Tudo bem, pessoal? Basicamente é isso e aí eu quero que vocês expliquem com a palavra de vocês aí. Finalizamos a aula 2. Finalizamos o conteúdo do PET 2. Agora, o que vocês devem fazer? Completar o PET de vocês, entregar o PET de vocês e, principalmente, essa semana eu vou deixar 3 aulas para vocês. No momento das aulas de matemática, eu gostaria que vocês se dedicassem a fazer a avaliação trimestral, que vale nota e vocês devem entregar também. Tudo bem? Qualquer dúvida, entre em contato comigo que eu vou estar disponível
para ajudar vocês. Até a próxima!